A paz do Senhor esteja com vocês. No último vídeo, fui interrompido ali para me poder almoçar, mas eu já almocei e agora vamos para o que mais importa, né? Porque sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Então, ali no final do último vídeo, eu estava falando sobre merecimento, sobre lei, sobre graça. E lembrando, né, que tudo o que eu disser nesses vídeos são revelações que o Senhor trouxe para minha vida, para mim, e que servem sim para qualquer pessoa que ouvir e tomar posse dessas revelações. Lei, vamos começar lá na lei, né? Eu falei um pouco sobre as leis, sobre tem os 10 mandamentos, as 613 leis judaicas do judaísmo. Antigamente, aos 14 anos, eu me batizei numa igreja extremamente legalista, na qual você precisava seguir estritamente aquelas regras e doutrinas para que você pudesse alcançar um nível de perfeição, de igual para igual com Deus. Eles acreditavam que um dia nós seríamos deuses. Meio disturbado, deturpada essa ideia, mas tudo bem, não vem ao caso. Qual que é o problema de você viver no legalismo? Realmente é a consciência do pecado. Porque a lei, quando você começa a tentar a lei, você tentar cumprir as leis, você percebe que a nossa natureza ela é falha. A gente percebe que o ser humano podemos dizer, podre. Porque Deus, ele é perfeito. E nós somos o pó da terra. Nós viemos do pó da terra. Deus nos fez do nada. Nos deu vida. Enfim, quando a gente vive, né, debaixo da lei, a gente fica com a consciência dos nossos pecados. Lá na igreja onde eu ia, tinha a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela nos ensinava que você precisava se abster de algumas coisas, tais quais café, chá preto, álcool, tabaco e drogas ilícitas. Essa é a palavra de sabedoria. Só que aí, chega um dia na vida de um jovem de 17 anos que ele é apresentado algumas dessas coisas. O café, então, nem se fala, porque o café está no lar de todo mundo. E lá era pregado que você não pode tomar café, porque não pode tomar café, e se não, não sei o quê, falar um monte de coisa. Aí, vou usar o café como exemplo. Aí você tá lá, de boa, com a sua família, e toma um cafezinho. Nossa! Você lembra, nossa, meu Deus, como eu sou pecador, porque eu tomei café. Ai, meu Deus, eu não mereço nada disso. Eu tomei café, eu tomei café, eu tomei café. Tá vendo a problemática disso? Você fica com consciência de que você está no pecado e o que era algo pequeno se torna algo enorme, algo gigante. Então, quando eu conheci a mensagem da graça, eu fiquei perplexo. Por quê? Graça é favor imerecido. Imerecido é não merecido, né? Na lei, você precisa fazer coisas para galgar um caminho até a perfeição. Só que, vou até abrir uma escritura que me ajudou muito a entender. Fica lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios, depois de Gálatas, se eu não me engano. Depois de Gálatas. Gálatas, Efésios 2, do 8 ao 9. Se quiser acompanhar, a minha Bíblia é Almeida Revisada Atualizada. A versão, né? Então, lá no versículo 8 e 9 do capítulo 2, diz o seguinte:
porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. Vamos supor que eu vivo debaixo da lei e eu cumpri todas as leis. Então, se eu cumprir todas as leis, eu mereço estar na presença de Deus, eu mereço ver a face de Deus, porque eu fiz tudo o que Deus mandou. Se Deus mandou eu ir para a direita, eu fui para a direita, Ele mandou eu ir para a esquerda, eu não desobedeci uma só vírgula. A problemática disso é que no final você acaba se gloriando. E você chega na presença de Deus, com o peito estufado, eu sou incrível, porque eu não descumpri nenhuma lei, e tarará, 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 tarará. Só que a graça, ela é justamente por isso, para que ninguém se glorie. Ninguém consegue cumprir todas as leis, é impossível cumprir todas as leis. É muito difícil. Eu nem sei quais são as 613 leis, se eu for falar assim. Eu nem faço a menor ideia de todas. Eu conheço os 10 mandamentos e ainda assim os 10 mandamentos talvez me fuja 3 dos 10 mandamentos. Eu não vou lembrar. Então imagina eu sei decorar 613 leis e ficar o tempo todo vigilante assim, eu fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ia ser um trem muito louco. Então Deus, em sua suprema perfeição, mandou seu Filho Jesus Cristo para que através do seu sacrifício nós fôssemos presenteados com a graça. Nós somos justificados pela graça, e não pelas obras, e não pela lei. Uma escritura que ajuda a gente a entender isso fica lá em Romanos 3:20. Romanos, das cartas paulinas. Quem não conhece Romanos, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, a igreja que tinha em Romanos. E o povo de Romanos, eles tinham ainda essa ideia plantada na cabeça deles, de que eles precisavam cumprir as leis. Romanos 3, versículo 20, diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Foi o que eu falei, mais cedo, sobre você ter a consciência da sua natureza o tempo todo. E isso abre uma brecha para a acusação. O acusador, ele passa o tempo todo assim na sua cabeça: você não merece. Quando você está embaixo da lei. Quando você está embaixo da lei, você fica cheio de merecimento. Nossa, eu não mereço. O inimigo fala na sua cabeça, te acusa, e você vai ficando cada vez mais para baixo. Eu mesmo entrei em depressão profunda. Quando eu me afastei da igreja, eu comecei a fazer todas as coisas que na época eu não podia. E isso me acarretou uma depressão profunda. Eu me martirizava. Eu me machucava para tentar saciar essa dor. Mas a graça me salvou, Pela graça sois salvos, como diz em Efésios. Ah, Alexandre, mas vamos lá. Então quer dizer que eu não tenho que cumprir as leis? Como é que funciona isso? O que você está querendo dizer? Basicamente, Deus mandou a lei. Mas não era para o ser humano cumprir a lei, porque o ser humano não consegue cumprir a lei. O ser humano é imperfeito, impuro, cheio de pecado. Então, por isso, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus Cristo aqui, ele fala que ele veio para cumprir a lei. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio sem mácula. Deus se fez carne e pagou pelos nossos pecados, A lei, lembra que eu falei que a lei apontava para Cristo? Pois é,
veio Cristo. O João Batista apontou para Cristo e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era o Cordeiro de Deus. Deus mandou o Cordeiro perfeito para nos purificar eternamente. E também aprendemos um pouco sobre a nova aliança. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele cumpriu todas as promessas do Velho Testamento. E assim deu-se início à nova e eterna aliança. A velha aliança era a aliança da lei, que era a sombra dos bens vindouros, do que haveria de vir, Jesus Cristo. Ele veio e nós somos hoje justificados pela graça. Então, independentemente da vida que você teve, da vida que você levou, independentemente dos atos que você cometeu, se você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Simplesmente isso. Tem uma história que eu conto muito para pessoas que não conhecem muito bem a Bíblia, amigos meus que eu vou conhecendo e vou contando. Tenho a oportunidade, Deus sempre me dá essa oportunidade de mostrar a Bíblia de verdade para as pessoas. As pessoas geralmente conhecem a Bíblia como Adão e Eva, Salmos. É tipo isso mesmo. Adão e Eva, Salmos, e nem sabe o que está em Salmos, conhece tipo 23 e 91 só, e nem sabe inteiro o que significa, o que simboliza. E Jesus, para uma pessoa que não conhece a Bíblia de verdade, a Bíblia é isso: Adão e Eva, Noé, Salmos, Provérbios, né? Porque tem aquela Bíblia fininha que tem os Salmos e Provérbios. E uma dessas histórias que eu conto é quando se passa na época do Egito, não, perdão, do deserto, né? Quando Moisés veio, passou o Mar Vermelho e os filhos de Deus, o povo de Israel, estavam no deserto. Em dado momento, começaram a aparecer cobras, serpentes. Até então elas não faziam nada. Só que a partir do momento que as pessoas que estavam seguindo Moisés começaram a murmurar, começaram a reclamar, essas serpentes começaram a picar as pessoas. E era uma serpente venenosa, mortal. E as pessoas, consequentemente, começaram a morrer. E aí elas começaram a falar: Moisés! Começaram a murmurar também, do mesmo jeito. O povo no deserto murmurava bastante. Elas começaram: Moisés, você nos tirou do Egito para que nós pudéssemos morrer por cobras? Não acredito, não sei o que, papapá. Moisés foi lá, ele era o intercessor, né, entre o povo e Deus, que naquela época Deus ele não habitava, não existia ainda o Espírito Santo habitando dentro de nós. E qual foi a solução? Deus ele mandou Moisés hastear uma cobra de bronze. Mandou fazer uma haste e prender essa cobra, a imagem de uma cobra de bronze. E Deus fala para Moisés que todas as pessoas que tivessem sido picadas, elas poderiam olhar para a cobra de bronze e automaticamente o veneno da cobra que os picaram, enfim. A partir do momento que você olhava para essa imagem, para essa haste, você era curado do veneno da cobra. E é interessante perceber que geralmente o milagre a gente espera que Deus tire as cobras sumam, mas as cobras não sumiam. As cobras não deixavam de picar as pessoas. Mas se você olhasse para a cruz, para a haste, né? Já dei um spoiler já. Se você olhasse para a haste, automaticamente você seria curado do veneno da cobra e não morria. Por que eu dei um spoiler? Porque a haste simboliza a cruz e a cobra Jesus. Então, Moisés, quando hasteou a cobra, ele queria mostrar para as pessoas o poder do crer na obra da cruz.
Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a obra que Jesus fez aqui na terra, automaticamente nós somos sarados dos efeitos do pecado na nossa vida. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Independentemente, nós não vamos morrer. Se você crê em Jesus, você não vai morrer mais. É assim, Alexandre, quer dizer que eu vou ser imortal? Não disse isso. Eu disse que não vai haver mais a morte espiritual. O efeito do pecado foi tirado como o efeito do veneno da serpente. Então, o inimigo, ele continua por aí. Continua picando todo mundo. Continua incentivando as pessoas a fazer o mal. Mas a partir do momento que você começa a olhar para Cristo, você é salvo desses efeitos. E não faz mais sentido você ficar se martirizando e sofrendo porque você errou. Todo mundo erra. Depois que eu me batizei, eu errei bastante, do mesmo jeito. Os mesmos erros que eu cometi depois. E ainda cometo. Mas, qual que é a minha natureza agora? A minha natureza é de um pecador? Ou é de um filho de Deus que foi salvo? É de um filho de Deus que foi salvo. Então eu coloco na minha cabeça, eu sou salvo por Deus. O inimigo não tem mais poder sobre minha vida. Porque eu sou salvo de tudo, de todas as coisas. Deus mandou seu filho para morrer por mim e por você. E nós somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós precisamos ter fé para ser justificados. Então vamos colocar agora aqui aquela história que eu falei dos tabernáculos e do Cordeiro de Deus. Quando chegar o grande dia e nós formos chegar à presença de Deus, Ele não vai olhar para você. Ele não vai olhar para mim. Ele não vai olhar para os meus erros. Não vai olhar para as decisões que eu tomei na vida. Eles vão olhar para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Velho Testamento, o Cordeiro tirava o pecado do possuidor, né, que vinha com pecado e apresentava o Cordeiro, hoje Deus ele olha para Jesus através de você. Então você vai chegar lá e vai falar assim, ó, eu creio em Jesus, eu trouxe o Cordeiro é Jesus. E você vai ser justificado. Porque independentemente da sua natureza, meu amigo, você trouxe o sacrifício perfeito. Deus, ele nos ama e mandou seu filho para morrer, para derramar o seu sangue por mim e por você. Então, quando o anjo da morte passar ceifando as vidas, ele vai olhar para o batente da porta. Essa aqui é só para quem manja. Lá das 10 pragas do Egito, quando o anjo da morte passou e tinha o sangue do cordeiro, eles tinham que matar o cordeiro e passar o sangue no batente da porta. O anjo da morte olhava e falava assim, aquele ali é do cordeiro. Aquele ali é de Deus, aquele ali é de Deus, aquele ali é de Jesus. Era isso que simbolizava o sangue no batente das portas. Então, sua vida não vai ser ceifada, meu irmão, porque você é salvo, porque você é filho, porque você é amado. Antes de terminar, eu vou contar uma linda história, maravilhosa, que todo mundo conhece, a história do filho pródigo. O filho, um dia ele decidiu pegar a herança, tudo que ele tinha por direito e sair no mundo gastando com festa, com bebedeira, com loucura. E na hora que acabou, ele não tinha mais para onde ir, sei que chegou um momento que ele tava com os porcos. Ele aceitou um trabalho numa fazenda aleatória para cuidar de porcos e ele comia a lavagem dos porcos, que era a única coisa que ele se alimentava. Que ele tinha de alimento para ele, era a mesma comida que os porcos comiam. Então imagina aquela pessoa toda suja, fedendo, toda podre, né? Porque imagina você no chiqueiro, todo sujo,
Na Bíblia fala, se você quiser ler depois, a parábola do filho pródigo está em Lucas 15. E ele se lembrou. Opa, peraí, mas quando eu estava lá com meu pai, até os servos deles comiam bem. Então, talvez eu pedi para meu pai para me ser servo dele. O que que acontece? A Bíblia fala que o pai do filho pródigo, ele estava na sacada, assim, ó. Todos os dias, desde que o filho dele saiu, ele ficava esperando o seu filho voltar. E na hora que ele viu, na Bíblia fala que ele viu de longe, assim, ó, bem longe mesmo. Aquele menino todo sujo, fétido, fedendo, com as roupas maltrapilhas. Nem parecia o filho de um rico nobre, de um homem nobre que saiu por aí gastando a herança. Ele voltou sem nada, fedendo, sujo. O que que o pai fez? O pai correu, abraçou-o e o beijou. Falou, traga vestes novas, coloque um anel no seu dedo para que as outras pessoas possam ver que ele é filho de um homem nobre. Coloque sandálias nos pés deles porque ele está descalço. Então, não importa o que você fez com a vida que Deus te deu. Não importa qual caminho você tomou. Por mais sujo que você esteja, o Pai te espera de volta, meu irmão. Quando eu tomei consciência disso, eu comecei a chorar. Eu caí de joelhos no chão e comecei a adorar a Deus, porque Deus me aceitou de volta mesmo eu maltratando o meu corpo, mesmo eu sujo com o pecado, sujo do mundo. Deus me lavou, me vestiu com roupas novas e mostrou para todo mundo que eu era filho dele. Hoje, todo mundo que me vê sabe que eu tô na igreja, sabe que eu vivo a igreja, sabe que eu sou crente. Por quê? Porque Deus, através de mim, mostra-se Ele, né? Então, por exemplo, eu falo de Deus o tempo todo agora. Não tem pra onde correr. Eu já fui um cara que era revoltado com Deus. Falava assim, poxa Deus, cheio de merecimento, né? Quando eu vivia no legalismo. Poxa, por que que eu tô vivendo essa vida? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca maltratei minha mãe. Às vezes a gente até pensa que a gente não fez isso. Só que às vezes a gente faz sem perceber. Quantos pecados você não já cometeu sem perceber? Mas isso, meu amigo, para Deus não importa. Porque Ele te ama e espera a sua volta. Então, volte, e o Pai vai te receber de braços abertos, independentemente do chiqueiro que você esteja, independentemente da sujeira acumulada embaixo das suas unhas. Ele vai pegá-lo, vai abraçá-lo, vai beijá-lo, vesti-lo com roupas novas e colocá-lo no lugar onde você nunca deveria ter saído. Essa, para mim, foi uma das maiores revelações que eu tive na minha vida. Eu pensava em morte todos os dias. Para mim, a melhor solução para minha vida era amarrar uma corda no meu pescoço e ir de arrasta para cima. Mas Deus, Ele sempre teve um plano para mim. Ele sempre ficou ali no beiral esperando eu voltar. E hoje, eu estou fazendo tudo o que eu posso para poder não ser digno, porque não é sobre mim. Eu não sou justo por causa das minhas obras. Esse vídeo que eu estou fazendo não vai agregar em nada. Mas tudo que eu quero com esses vídeos que eu estou começando a fazer é nutrir vocês, meus irmãos. Porque nós precisamos ser nutridos, nós precisamos de revelação. Muitas pessoas do mundo vivem com a mente de condenação, de que não merece. Deu a sua mente, a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos ao mundo, ao inimigo. E vivem sujos. Nem sabem qual a sensação mais de serem limpos. Mas vocês podem ser sim. Vocês são filhos de Deus. Só precisam sair do chiqueiro onde vocês estão.
nem eu saí. Deus que me tirou, tá? Eu não tinha forças para sair. Deus que me tirou. Ele foi lá e me buscou. Ele não conseguiu ficar esperando, não. Ele falou: ô meu filho, tá aí só tomando decisão errada. O que você tá fazendo com a sua vida? Vem pra cá. E por uma ironia do destino, no momento certo, na hora certa, eu estava lá com o coração aberto para ele, ele se revelou para mim. Então eu vi a sua luz, a sua glória, e hoje eu o louvo, porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, por causa do sacrifício. Mediante a Cristo, pela fé, eu sou salvo. Meditem nisso, meus irmãos. Vocês que ainda não conheceram a graça, busquem. Porque todo aquele que busca, acha. Em nome de Jesus, amém.